Já estamos de volta com o programa Nossa Terra, falando do livro da Rainha Esther. Shalom. Shalom. Tá alegre, Ruth? Porque, Ruth, na realidade, a Esther foi um exemplo para nós, né? Na realidade, eu nasci aqui no Brasil, você nasceu no Brasil, eu nasci na cidade de São João do Araguaia, você nasceu em Monte Alegre. Na realidade, você e eu somos paraenses, né? Você e Agora, você. A gente, quando nós aderimos a estudar a Bíblia hebraica original e aprender as coisas que estão ocultas dentro da Bíblia, que o hebraico mostra para nós, a gente se colocou assim, porque na realidade muita gente pensa que ser judeu ou fazer parte da religião judaica é ter uma carta para ir morar em Israel, para viver bem. Não é isso. A religião judaica é uma religião como qualquer outra religião. E muitas pessoas pensam porque é judeu, mulher, ela não faz nada, né? E aqui a gente vê o exemplo nós estamos falando de uma mulher, por exemplo. A gente vê muitos ministérios aí, muitas mulheres sendo coagida, humilhada por ser mulher. Nós estamos falando aqui da maior festa que houve, quinta-feira até sábado agora, né? No mundo todo se festejou o livro de Esther, a história de Esther. Na realidade, nós não temos uma idolatria dentro do judaísmo por Esther, por Moisés, por Abraão. Não. Nós temos um único Deus, para ele nós oramos. Só oramos a ele, né? E Esther, ela tinha esse patamar de conhecimento. Cada um teve a sua missão, veio e fez, né? Nós temos já na nossa família criança que nasceu dentro do judaísmo. Tem outra criança que está dentro do judaísmo também, neto nosso, já canta com a gente, na linguagem dele, né? Mas já canta com a gente, bate palma nos dias das reuniões nossas. Então, o tempo vai mostrando isso. Esther, ela aprendeu com seu tio Mordecai. Mas você vai falar um pouco aí do capítulo 4, né? Versículo 11, aí? É o versículo 16, que diz assim, a gente falando do jejum. Muitas vezes a pessoa passa lutas porque serve a uma religião, que eu não vou citar religião de ninguém, mas as pessoas às vezes dizem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Mas você tem algo que toca o coração de Deus, é o jejum e a oração. Aqui você vê o exemplo de Esther. Ela era uma rainha, mas tinha muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas ali já ameaçado de a pessoa chegar, matar e levar os seus bens, né? Olha, o que eu vejo assim na Rainha Esther, no livro dela, que a gente conta, que a gente estuda, que a gente prega, é que ela foi uma pessoa que ela lutou e venceu. Lutou e venceu. Porque ela lutou para chegar, para ser rainha. Ela disputou com 200 mulheres mais bonitas daquela província, né? Daquele rei. Daquelas províncias, né? Porque eram mulheres bonitas. Elas mais se adornavam, porque o rei, ele determinou que cada candidata poderia entrar no tesouro do rei lá, escolher todas as joias e colocar no seu corpo. E aquela pertencia a elas. Seria apresentada ao rei. Se ela passasse, tudo bem, seria rainha. Se ela não passasse na prova, aquelas joias todas era para ela e ela ficava rica. Mas aí elas ficavam ali como se fosse concubina do rei, não tinha liberdade de ter uma família, casar, ter filhos. Então, mesmo assim, a simplicidade, o que Esther pôde usar no dia da sua noite de núpcias? Só mirra. E uma estrela que ela pegou. Ela tinha uma estrela dessa aqui, né? Essa aqui é cabalista, né? De Davi. Ela tinha uma estrela. Mas nem assim o rei desconfiou que estava casando com a mulher hebreia, com a mulher judia, né? Porque o Eterno, nessa obra aí, ele estava oculto. Ele estava trabalhando no silêncio. Porque é assim. Você pode observar que no meio do povo judeu mesmo, ninguém fica falando o nome do Eterno, né? Aleatório, não. Porque cada nome significa uma veste do Eterno, né? Quando o Eterno distribuiu
as duas fases do planeta Terra no passado, ele usou essa roupagem chamada Adonai. O Adonai destruiu todos os principados, potestades, dominadores dos ares e botou por terra, e esse mundo ficou um caos. Em Gênesis, em Bereshit, que as pessoas pensam que Bereshit é o início da criação de tudo. Não é. Não é. É restauração da terra que foi destruída duas vezes pelo Adonai. A manifestação dele é assim, uma roupagem. É uma roupagem. Não é o nome, Adonai não é o nome do Criador. Ele tem várias, pessoas conhecem pelo o Hashem, o Hakadosh. Mas Esther, ela conhecia tudo que nós estamos falando aqui, né? Porque quem foi o professor dela de teologia da época judaica? Mordecai, seu tio. Ela aprendeu em casa, Eu não achava que a pessoa não poderia se educar religiosamente dentro da sua casa, com sua família. Que hoje tinha que estar direto dentro de uma igreja, de uma beit, de uma house, né? Hoje a gente vê que a gente pode viver dentro de casa, servindo ao Eterno, em família. Né? E o interessante é que era só ela e o tio dela. E o tio dela ensinou ela direitinho. Então, essa é uma prova. Porque ela representava a salvação do povo hebreu daquela época. Interessante. O resto do versículo. O versículo 16 diz assim: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuarei por mim. E não comam, nem bebam 3 dias. E nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Quer dizer, antes Mordecai mandava nessa sobrinha Esther, né? Não conta para ninguém que tu és uma jovem judia. Ela agora diz, não conta para ninguém que não seja judeu. Conta só para o judeu para jejuar 3 dias e 3 noites. Porque essa batalha só vence com jejum e oração. E ela disse, eu e as minhas moças. As moças que serviam ela. No palácio. Aí estamos aqui estudando sobre o livro da Rainha Esther. Isso o Brasil, o mundo todo viu essa festa que começou quinta-feira passada, terminou no Shabat passado. Uma homenagem do que aconteceu. O livramento. Um grande livramento. Porque tudo isso aqui do livro de Esther, a gente vê o Criador, o próprio Deus. Ela diz assim, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, perecerei. Né? Quer dizer, se eu morrer, morrerei. Nós vamos falar no próximo programa a respeito dela entrando na presença do rei, né? Que é o capítulo 5 do livro da Rainha Esther. Ela botou a vida dela, né, na mão do Eterno. Porque diz assim, eu vou na presença dele, mas mesmo que seja contra a lei, porque era contra a lei. Ela só podia se apresentar se ele chamasse. E outra coisa, quem se aproximava de um rei, antes de chegar a um certo limite, ele morria. Porque estava ali a guarda do rei, né? Cortava a cabeça da pessoa na hora, descia a cabeça pela escada. Isso, ela viu acontecer isso. Quando ela era jovem, ela entrou lá no Palácio do Rei e viu, numa grande festa, foi até o tio dela que levou nessa festa, pessoas sendo degoladas no meio da festa porque se aproximou, tomou demais a manguaça, né? Uhum. E se aproximou lá do rei, para que ele tenha intimidade com o rei. E aí, na hora, a pessoa veio e matou ele, cortou a cabeça dele, porque a cabeça ficou rolando na escada. Todo mundo, ela viu isso. Ela sabia que podia, ela sabia o perigo que estava correndo, mas ela sabia que o Deus que dá o livramento estava com ela. Nós vamos voltar no próximo programa falando ainda um pouco do livro da Rainha Esther.